Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus. Vamos trazer uma mensagem mostrando mais um milagre de Jesus sobre a natureza, né? Jesus andando sobre a água. Essa narrativa ela se encontra tanto no Evangelho de Mateus, quanto de Marcos, como de João, embora a gente saiba que o de Mateus ele traz mais informação e mais detalhes no capítulo 14, o livro de Marcos nós temos no capítulo 6, versículos 45 a 51, de Mateus capítulo 14, de 22 a 33, mas nós vamos ler o livro de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21, vou ler na versão da Bíblia a mensagem, diz assim o texto: Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou, o mar ficou agitado, eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro, quando viram Jesus caminhando sobre a água bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então, eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. Que o Senhor nosso Deus aplique essa palavra ao seu coração e ao meu coração e amplie em nós, né, o desejo de buscar a sua vontade, de sermos dependentes do Espírito Santo para melhor discernimento do propósito de Deus para a nossa vida. Depois que a gente passa alguns momentos agradáveis no começo da noite com algum parente, ou com alguns parentes, ou com alguns amigos, a gente sabe que chega a hora da despedida, não é verdade? E aí, depois da despedida, a gente tem a tarefa de arrumar a sala, de lavar a louça. Isso cabe a nós, os donos da casa, como bons anfitriãos. E depois a gente relaxa por uns momentos antes da gente se retirar para dormir, né? E, em certo sentido, amados, foi isso que aconteceu com Jesus e os discípulos, porque após alimentar uma multidão ali de 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, Jesus despediu o povo. Ele mandou que os seus discípulos também entrassem no barco e fossem à frente, atravessando o lago da Galileia em direção à cidade de Betsaida. E ele próprio se retirou e foi a um monte para orar. Ele precisava de tempo para estar a sós e ter comunhão com o Senhor, nosso Deus e Pai, né? E, entre outras necessidades, ele orou, obviamente, pela segurança e pelo bem-estar dos discípulos que precisavam ser protegidos dos elementos da natureza, das tempestades, dos ventos, né, da água, das ondas, para evitar possíveis desastres naturais. Então, era tarde da noite, quando os discípulos entraram no barco, logo que deixaram a praia, eles começaram a enfrentar um vento que rapidamente acabou se transformando numa tempestade. E aí os discípulos ficaram impossibilitados de fazer qualquer progresso visível. Sem conseguirem levantar as velas, eles foram forçados a manejar os remos, né? E isso com toda a força física, só que parecia que não produzia nenhum resultado. Eles perceberam que o progresso era mínimo e depois de muitas horas remando, não tinham passado do meio do lago. E aí a noite chega ao fim e nas últimas horas da noite, né, lá pela madrugada, eles ainda estavam cerca de 5,5 km do seu destino. Estavam cansados, estavam frustrados, eles viam que os seus esforços estavam resultando num sucesso muito limitado. Os discípulos queriam saber por que Jesus os tinha mandado sair do barco sozinhos tarde da noite. Será que Jesus havia abandonado eles, especialmente em tempo de tempestade, né? Eles queriam ouvir palavras de afirmação, de fortalecimento da parte de Jesus, né? Eles teriam aceitado de bom grado uma amostra do poder de Jesus de forma marcante sobre a natureza. E com certeza eles se perguntavam onde Jesus poderia estar naquele momento, né? Que é como a gente faz quando a gente está vivendo algum dilema, né? Será que ele estaria dormindo enquanto eles lutavam, né? Em dias de pandemia, os pensamentos eles sobressaltam a nossa mente, mas a confiança em Jesus ela deve ser cada vez mais inabalável. Enquanto eles expressavam essas preocupações, de repente eles viram alguém caminhando sobre as ondas do lago. Eles tinham remado a noite toda, sem fazer muito progresso, como diz, e agora eles viam uma figura indistinta à distância, se aproximando sem fazer nenhum esforço, como se fosse passar por eles.
né? Então, como é que um homem podia caminhar sobre a superfície da água como se fosse andando em terra seca, né? Eles ficaram cheios de medo e de repente um deles gritou: é um fantasma. Você vai ver lá em Marcos capítulo 14, ou em Marcos capítulo 6, ou em Mateus capítulo 14. Todos eles concordaram que era um fantasma, que é um aparecimento ilusório, né, de um espírito demoníaco flutuando como fantasma ali acima da superfície da água. Eles ficaram aterrorizados e cada vestígio de coragem desapareceu da vida deles. Então eles ouviram uma voz conhecida, a voz de Jesus dizendo: animem-se, sou eu, não temam. Jesus, na verdade, não os tinha abandonado. Ele tinha estado orando, né, pedindo ao Pai que os protegesse tanto dos males quanto dos perigos, mas agora queria fortalecer a fé deles, mostrando a eles que ele era aquele que era e é aquele que controlava e controla os elementos da natureza. Tá? Bem na frente deles, né, eles testemunharam o milagre de Jesus exercer seu poder total sobre a natureza. Ele tinha a capacidade, e tem a capacidade, de desafiar as leis da gravidade e da liquidez. As forças físicas, né, eram e são totalmente submissas a ele, em todo o tempo. Tá? Nós estamos vivendo esse desastre natural aí da pandemia, né, mas o Senhor está no controle. E esse milagre, ele produziu em Pedro uma reação, a reação que Jesus esperava e espera de nós, né? Que Pedro cresça assim como ele espera que nós creiamos nele nesse momento de dificuldade. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, mande-me chegar até aí sobre as águas. E ele não duvidou nem por um momento que a pessoa fosse Jesus. De fato, por saber que era Jesus, ele pediu, né, se podia andar com ele sobre a água. E seu pedido, amados, não teve, na verdade, a finalidade de mostrar aos demais discípulos que ele tinha mais fé do que eles. Pedro queria ficar próximo de Jesus para que ele também tivesse a experiência do poder de Cristo sobre a natureza. Ele precisava da aprovação divina para fazer que esse milagre se tornasse autêntico para ele, né? Mesmo em resposta à fé. E enquanto Pedro olha para Jesus, ele realmente pôde andar sobre a água enquanto os ventos sopravam, enquanto as ondas se moviam. E no momento em que Pedro desvia o olhar de Jesus, né, ele viu a força do vento e da água, começou a afundar. Só que antes dele começar a afundar, ele gritou por socorro. E imediatamente Jesus, né, o pega pela mão e o tira da água. E faz uma repreensão branda, né, que vem dos lábios de Jesus de forma muito linda, muito amorosa. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, ambos subiram no barco e o poder do vento parou imediatamente, né, para a admiração dos discípulos, porque diante disso eles adoraram e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nenhum poder supera o poder de Deus, o poder de Jesus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Então Pedro, ele havia desviado o seu olhar de Jesus e por isso afundou na água. Ele gritou: Senhor, salve-me. Jesus o toma pela mão, né, e o levanta para que ele entre no barco. E percebam, amado, que a urgente oração de Pedro por livramento foi seguida por uma adoração contínua, né? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus andou sobre a água, Pedro andou sobre a água e o vento parou de soprar. Qual é o significado dessa série de milagres? Como é que a gente explica esses fenômenos, né? A gente pode começar com aquilo que já vimos, com a alimentação dos 5.000, né? Em que Jesus demonstrou o seu poder de realizar um milagre extraordinário. E isso deve ter deixado nos discípulos a resposta indelével de que, da perspectiva humana, Jesus podia fazer o impossível. Só que as mentes dos discípulos naquele momento estavam embotadas por falta de sono, né? Os músculos estavam super cansados, né? Tanto dos braços como das pernas. Seus corações estavam insensíveis e desatentos. E no meio de uma tempestade, os discípulos, cansados dos remos, deixaram de aplicar o sentido do milagre à sua situação presente. Muita gente está vivendo isso nesse momento de pandemia. Na verdade, o milagre de Jesus caminhar sobre as águas veio inesperadamente à noite em condições climáticas adversas. Assim como o milagre de Jesus curando vidas nessa pandemia, né, vem de maneira inesperada. Jesus, ele gritou aos discípulos: sou eu, não tenham medo.
Ao dizer essas palavras, sou eu, ele está assumindo o quê? A identidade de Deus, que comissionou Moisés para ir aos israelitas no Egito e dizer, eu sou, me enviou a vós outros. Deus ele se revelou como o onipresente Deus que realizou milagres entre eles no Egito e na travessia do Mar Vermelho. Do mesmo modo, Jesus ele caminhou sobre a água do lago da Galiléia e se identificou como sendo divino. Seus discípulos o adoraram como Filho de Deus, o Messias. Então, como o Senhor do Universo, Jesus ele podia e continua podendo desafiar a lei da gravidade, porque ele é o doador da lei. E pelo seu divino poder, ele sujeita a lei, como ele sujeita uma pandemia. Né? Pedro, ele pôde caminhar sobre a água, por quê? Porque sua fé em Jesus o capacitou a isso. Só que quando ele desvia os olhos de Jesus e começa a oscilar, né, o milagre termina para Pedro. Temos que estar em todo o tempo com os olhos fitos em Jesus, confiando no Senhor. O vento, ele parou de soprar exatamente no momento em que Jesus entrou no barco. E esse fenômeno também ocorreu em um outro incidente anterior, quando ele acalmou a tempestade ali no lago da Galiléia. E então, amados, com Jesus a bordo, os discípulos chegaram ao outro lado, né, em tempo recorde, o que pode ser interpretado até como outro milagre, embora em menor grau. O que a gente aprende com isso, com esse milagre? A gente vai ver que sempre que os discípulos entravam no seu barco de pesca com Jesus, ele na maioria das vezes realizava um milagre. Por exemplo, ele acalmou uma tempestade, ele pegou uma grande quantidade de peixes e andou sobre a água, né? Mas como Jesus desafiou as leis da gravidade e da liquidez nesse caso? A resposta a essa pergunta, ela só pode ser dada se a gente vir a Jesus, né, como o Criador do universo. Será que ele, que criou tanto a força de atração da gravidade quanto as extensões da água, não tem controle sobre aquilo que ele criou, né? Por causa da sua divindade, ele tem autoridade sobre os elementos da natureza. Outra coisa interessante é que Jesus ele realizou o milagre de andar sobre o lago ali da Galiléia para fortalecer a fé dos discípulos e assegurar a eles que eles nada tinham a temer. Ele se identificou com as palavras eu sou, que em certo sentido é o próprio nome de Deus. Observe que Jesus ele se identificou dessa mesma maneira no Getsêmani. E o resultado foi o quê? Os guardas do templo que haviam ido prendê-lo acabaram caindo ao chão. E por fim, os discípulos tiveram que aprender a lição da proximidade de Jesus no meio de uma tempestade. Eles gastaram sua energia remando durante toda a noite, embora tivessem feito pouco progresso. Eles viram o poder miraculoso de Jesus sobre as leis da natureza e por essa razão o reconheceram e o adoraram como Filho de Deus. Então, amados, dessa forma a gente deve aprender a lição de que Jesus está sempre conosco. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não sei que dilema você está enfrentando. Ansiedade, depressão, perda de emprego, problemas na família. Mas o certo é que depender do Senhor Jesus, né? Ser aquele que é sensível à voz do Espírito Santo, vai fazer com que você gaste menos energia e dependa mais do poder sobrenatural do grande eu sou. Reflita sobre isso. Coloque todos os seus dilemas nas mãos de Jesus e ande sobre o jugo suave e o fardo leve dele, porque é assim que a gente glorifica o nosso Deus, ok? Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a mim e a você e continue nos dando mais e mais do seu poder e da sua graça. Viva a fé inabalável. Que Jesus nos abençoe.